venho convidar você, cultivador ou cultivadora, para fazer parte da nossa revolução. E é muito possível que esse vídeo seja deletado em alguns dias, beleza? Ele não vai ficar on para sempre. Então fica comigo que você pode se juntar a nós e somar na cena canábica como um todo. Então, bora pro vídeo que eu vou explicar do que eu tô falando afinal. Então, galera, vamos falar um pouco sobre fóruns. A gente vai falar sobre fórum hoje, vou contar um pouco da minha história nos fóruns, sobre como tudo começou, como eu aprendi muito, como isso literalmente explodiu minha mente e sobre como é o que a gente quer reviver aqui no Brasil, beleza? Galera, todo mundo, a grande maioria, começou a cultivar vendo coisa lá no Grow Room. Pô, isso não é novidade para ninguém, era um fórum gigante, e que rolava muita informação. Quando eu comecei a cultivar ali, 2018, por aí, meados, o Grow Room ele já estava assim numa queda legal. A galera já era mais agressiva ali, você não podia sair perguntando qualquer coisa, se tu era iniciante, tu já recebia um xingo aqui, um xingo lá, então já era uma vibe meio negativa. Então eu comecei a utilizar fóruns, e foi onde eu aprendi realmente a usar um fórum, foi lá na gringa, cara, que eu comecei a usar o Overgrow. Cara, o Overgrow é um fórum gringo muito bom, eu sempre recomendo a galera ir lá, tem muita informação, tem muito conteúdo, a galera lá recebe muito bem os iniciantes, quem tá chegando ali, né? Mas é isso, é algo ali dos gringos, hoje em dia tem bastante brasileiro lá até, mais que ficam os americanos, os canadenses, mas tem gente do mundo todo. E cara, eu aprendi muito lá, eu evolui muito lá, aprendi muito também sobre respeito, como lidar com os oldies, com a galera das antigas. Cara, tem gente lá que cultiva desde os anos 70, dos anos 80, uma galera velha, cara, que tem muita experiência, que passou por muita coisa e que entende o que tá falando, né? E eu sempre quis trazer essa vibe que tinha lá no Overgrow aqui pro Brasil, né? Pra gente também ter um local para se comunicar, aprender com a galera das antigas, ensinar quem tá chegando, trocar informação, compartilhar conhecimento, sabe? Fazer esse networking de cultivadores, ter uma grande comunidade aberta foi algo que a gente sempre quis ter, né? Aqui a gente sempre fortaleceu muito a comunidade. A gente tem um Telegram com mais de 8.000 pessoas, a gente tem um Discord com mais de 500 alunos e agora a gente está indo para o próximo passo, né? Que é ajudar na formação desse fórum nacional, que é o matagal.net. E que, galera, para mim é um ato revolucionário. Quando a gente está passando na cena que é hoje em dia, né? A gente não tem uma cadeia produtiva regularizada, a gente não sabe o que pode acontecer em termos de legalização. Pode haver uma legalização que seja muito ruim para cultivadores, para pessoas que querem cultivar a planta. Então nós, cultivadores, nós temos que lutar pelos nossos direitos e pelos nossos interesses. São os cultivadores pelos cultivadores. Imagina se passa uma legalização que fala, beleza, maconha de fato faz bem para a saúde, trata algumas doenças, é uma forma de reduzir danos comparado a álcool, comparado a tabaco, não faz sentido não ter isso, vamos ter mais, só quem vai produzir vai ser a Monsanto e sei lá, qualquer outra gigante aí desse mercado. E imagina algo ocorre assim, e aí a gente só pode comprar de indústrias farmacêuticas. Cara, seria uma merda. Primeiro porque eles iam usar um monte de pesticida e coisa que é liberada aqui no Brasil. Então eu já imagino que não seria um produto maneiro. E é um produto, cara, de quem não tem nada a ver com a maconha. A maconha é sobre povos que foram excluídos. A maconha tem que ser devolvida para quem tá nisso desde sempre, cara. E que para quem tá certo nessa história desde sempre e que durante toda essa história foi criminalizado. Então, isso pode acontecer. A gente não pode falar, isso não vai acontecer. Galera, isso pode acontecer. E qual a nossa arma mais forte, afinal? Ensinar todo mundo a cultivar. A partir do momento que todo mundo sabe cultivar, cara, aí é difícil demais você voltar atrás. Foi exatamente assim que aconteceu no Canadá, na Colômbia, em diversos outros países. Quando os pacientes começam a cultivar, pegam essa autonomia, colocam o poder nas próprias mãos, cara, a gente consegue abrir muitos caminhos e abrir muitas mentes. Óbvio, entendo que nem todo mundo vai poder cultivar. Tem pessoas que simplesmente não podem, não querem se arriscar. E beleza, tem que ter os cultivos em maior escala para suprir a demanda da população que também não quer cultivar, mas tem que ter os cultivadores, mano. Pô, essa aqui é a nossa parada, sacou? Então,
cultivadores. E quando eu tô falando de fórum, nós por nós, o que eu quero falar, cara? Networking, nossas conexões. Quem é que vai lutar pelos cultivadores? Nós mesmos. Quem é que vai melhorar a cena? Nós mesmos. Quem é que de fato propõe melhorias? Cara, somos nós e a gente tem que se conectar para fazer projetos ocorrerem, empresas começarem, não sei, revoluções, coisas vão acontecer em fóruns. Isso que é o legal, a gente conectar muitas pessoas, dar uma plataforma segura para elas fazerem isso, moderar as conversas, organizar os papos, organizar tudo e fazer com que essa rede neural ali de cultivadores, mano, comece a se conectar, a trocar informações, e isso vai ser a evolução. Essa é a nossa maior arma. Ensinar, compartilhar e nos conectar, galera. E é por isso que a gente tá fazendo meio que parte desse projeto que é o Matagal. Então, para mim, o Matagal é revolucionário. Mas, Cadu, quem é que tá atrás dessa liderança? Galera, basicamente, as pessoas que a gente mais respeita, nossas referências, os OGs, todos eles foram convidados individualmente para fazer parte do projeto. A gente quer que seja um projeto meio que encabeçado por essa galera, encabeçado pela galera que realmente entende o que está falando, que realmente sabe ali o caminho, mano, e que está disposto a passar toda essa experiência e todo esse conhecimento. Então, na staff, hoje em dia, são mais de 20 pessoas. Então, a gente aqui na Cult, a gente serve apenas como um mero megafone. E aí alguns estavam falando, mas pô, como é que é um fórum sendo liderado por uma empresa que quer vender produto, quer vender curso? Eu vi esse comentário lá no Overgrow. E mano, você tá mais do que errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Realmente aqui, a gente só faz a mensagem chegar nas pessoas, e a gente faz isso aqui nesse canal. Tipo, a gente chama médico para quê? Para ele passar a mensagem dele. O advogado para ele passar a mensagem dele. Vamos chamar o Carlos para falar de cadeia produtiva, para espalhar a mensagem dele. Porque a gente está conseguindo criar uma estrutura aqui que a gente consegue atingir as pessoas, que a gente consegue atingir os cultivadores. E a gente está usando isso de maneira revolucionária. Para quê? Para fazer essas conexões, para fazer as coisas acontecerem. Então, cara, ali no meio, a gente nada mais é do que um voto em 20. Então, cara, quem está encabeçando, de fato, são os moderadores, são a staff. A gente já está convidando muito mais pessoas para serem moderadores, porque o fórum está crescendo muito rápido. Já são 800 pessoas lá, mais de 3.000 mensagens, 3.000 tópicos, não sei. Mano, o bagulho está crescendo absurdamente. E, inclusive, se você quiser trabalhar com a gente no Matagal, cara, é possível também. Você pode se tornar um moderador aí, tendo nossa confiança. Porque é isso, confiança, cara. É tudo. Não dá para uma pessoa chegar com o nick lá, pô, quero ser moderador. Não, tem que ser confiança. A gente tem que ter qual a experiência desse cara na cena, quanto tempo que ele tá aqui, o que ele já viu, quem é, alguém conhece ele, porque senão dá errado, dá errado. E qual é o meu objetivo com o fórum? Então, além de fazer essas conexões, cara, trazer de volta os OGs que foram afastados do Overgrow por várias intrigas, vários problemas, uma administração que queria muito dinheiro. Então, são coisas que a gente não quer ter aqui nesse fórum, então a gente quer acertar as coisas, fazer certo nas coisas certas e evitar todos os erros dos outros fóruns, beleza? Então, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é trazer a galera das antigas, a galera boa que cultiva muito bem, para interagir também com os novos que estão chegando, para ter um arcabouço aqui de conhecimento organizado, mano. É absurdo. Então a gente quer organizar conhecimento, compartilhar conhecimento e criar essas conexões. Falando sobre financiamento e publicidade, né? Voltando para aquele papo que o cara falou. É um fórum gerado por empresa. Cara, nosso objetivo aqui é que não tenha publicidade de empresas. Esse é o nosso objetivo principal, é que o fórum ele se autossustente. Atualmente ele está sendo sustentado pelos moderadores, é um custo que está sendo dividido. Então, nosso objetivo, para não ter marca aqui, a gente pretende no futuro fazer algo similar como o Overgrow, que os membros mais apaixonados ali fazem doações mínimas ou doações que eles têm interesse, algum plano de assinatura de doação assim ultra barato, eu acho que já serviria para pagar o armazenamento do fórum. Nosso objetivo é que não tenha marcas ali dentro, beleza? Mas caso aconteça que sejam marcas assim de OGs que, estão ali na cena, estão representando, mas, cara, marca é a última opção que a gente está pensando em financiamento. Isso nem passa pela cabeça. Primeiro, eu acho que colocou ali algum sistema de doação, já vai estar mais do que resolvido, porque até atualmente
os gastos estão sendo bem baixos, beleza? O que é proibido no fórum? Basicamente, crimes e ser ignorante com outros, brigas, esse tipo de coisa. Galera, a gente quer uma energia boa, a gente quer pessoas que queiram ajudar, que queiram se comunicar, que queiram criar, que queiram, sabe, crescer aqui dentro também. Então, a gente não quer... Mano, se tá com a vibe errada, a gente já não vai curtir. Então vamos mostrar um pouco aqui do Matagal pra vocês, que eu tô falando a beça e não mostrei nada. Cara, olha a quantidade de mensagens que já tem. Aqui o Matagal tá com a aba de mural, onde tem regras, atualizações, sugestões. Na aba de sugestões a galera comenta. Ah, quais são suas sugestões? A pessoa vai criando. Aí de acordo com as sugestões, por exemplo, eu sugeri aqui criar a área da ciência. Vamos criar a área da ciência para a gente falar de revisões e artigos científicos, projetos científicos caseiros, coleta de dado comunitário, algo nesse sentido. Então, depois de um tempo, tem bastante meme também, tá, galera? Depois de um tempo, vem o ADM e define se ele cria ou se ele não cria. Então, no caso aqui, ó, depois veio o ADM, criou a área. Então, a gente escuta muito das sugestões da galera, porque tem vários tópicos de sugestões, vários deles já resolvidos. Nessa aba de iniciação, você se apresenta, fala um pouco das dúvidas básicas, tem uma aba só de diários de cultivo, então tem o diário de toda a galera, se é orgânico, se é mineral, pô, a galera vai trocando ideia, vai conversando, vai interagindo, pô, isso é muito maneiro. A aba de dúvidas básicas, que você tira suas dúvidas. Ah, tô com dúvidas sobre Black Friday, que isso? Como fazer o gato não se interessar pelo Grow? Me ajuda aí, uso do filtro. Pô, muito maneiro, porque vem a galera das antigas responder e vai ajudando, vai fazendo essa interação acontecer. Diário de cultivo, tem diário indoor, outdoor, diário de Phenohunter, diário de Pollen Chucker. Então, pô, tem cruzas saindo daqui, ó. Vou mostrar aqui a cruza que eu tava fazendo de um pack que eu ganhei. Então, eu tava mostrando aqui minha cruza, como é que eu fiz, as plantas como é que ficaram, a seleção, né, das Triangle Kush que eu tô fazendo. Tem cruzas aqui, ó, cruza caseira do verdinho, a cruza da genética que eu tô fazendo atualmente. Ó, as sementinhas. Ó, as sementinhas aí, tem sementes também vindo aí no fórum, ó, chama ou não chama. Cruzas caseiras, aí o verdinho também tá fazendo a cruza dele, pô, a planta dele ficou bem maior do que a minha, maneiro mesmo. Já tá saindo umas sementinhas, muito maneiro. Pô, legal demais. Então, galera, tem muita coisa aqui no fórum maneira, tá? Muita coisa maneira. Vamos lá. Aba de cultivo, técnicas avançadas, orgânico, mineral, fibra de coco, equipamentos, dúvidas avançadas, isso aqui também é parecido, diagnostique minha planta, defensivos, extração com ou sem solvente, genética, review, história, breeding, bancos, opiniões sobre bancos, a parte de ciência, né, que foi recentemente criada, pesquisa e desenvolvimento, uma aba de cultura e saúde, falando sobre uso medicinal, espiritualidade, alimentação, histórias de vida, a parte da tribo, off-topic, arte e música, encontros, uma aba de segurança, faça você mesmo, políticas e leis, organizações e coletivos, jornalismo canábico, tem uma parte internacional, porque já tem alguns gringos lá, beleza? Então, tem uma parte internacional aqui, tem uns gringos sinistros aqui, beleza, galera? Então, o Brasil tá vindo, ó, mais de 27 online agora, mais de 800 membros, 3.500 mensagens, 400 tópicos. Galera, diversos moderadores. Então, olha, nós somos apenas uma pequena parte dos moderadores. Tem vários moderadores das antigas aí. Vou mostrar alguns diários e tópicos que eu mais estou curtindo acompanhar. Um deles é do Raul, da Santa Cannabis. Temos duas associações aqui, mano. Sinistro. Olha o cultivo do cara. Esse cara que tem o cultivo desse tamanho está aqui interagindo, tirando dúvidas, mano, conversando com a gente. Tá aqui ele, tirou várias dúvidas já, mano. O cara que faz uma produção em escala. E não é só ele, produção em escala. Também temos Chico Salper. Chico Salper mostrando o trabalho dele. Ele também tem uma associação. Então nós temos duas associações legalizadas trabalhando aqui com a gente no fórum, mostrando, compartilhando conhecimento. Então, ó, Chico Salper mostrando a associação dele aqui, linda, ó, a SPAEC, Associação Paulo Afonso Fonsi de Estudos Canábicos. Não consegui ler tudo, mas tá aí uma das poucas associações aí autorizadas a venderem flores, muito maneiro. Outro negócio legal que eu gostei
foi esse grande tópico. Para quem não conhece a lenda das antigas, Afghan Reis está conosco, também é moderador, mostrando todo o tutorial, todo o conhecimento que ele tem de cultivo no tio. Então tem a galera braba do orgânico aqui, hein? Galera, olha o cultivo do cara crescendo na floração. Dia 1, dia 14, 22, 35, 41, 55, 64, chama ou não chama, e eu chamei aqui. O Afghan Reis também fez um conteúdo absurdo sobre extrações, BHO com coluna pressurizada fechada, uma extração e purga a vácuo sob temperatura controlada. É brabo ou não é? Galera, olha o nível desses tutoriais que estão no Matagal. Olha o nível das pessoas que estão no Matagal. É isso que a gente queria fazer. Trazer as pessoas que têm esse conhecimento aqui para sair do básico, para avançar, para criar as conexões. Galera, você está podendo interagir com todas essas pessoas aqui que estão lá também se divertindo. Tutoriais de tamponamento de fibra de coco. Pô, tudo. Esse é o Matagal, galera. Então, é isso. Eu acho que basicamente já falei sobre tudo. Convido vocês a participar. É matagal.net. Faz lá o cadastro que a gente depois vai aprovar vocês. E galera, regra importantíssima. Gentileza e cordialidade, elas são obrigatórias. Se você tá com a vibe errada, xingando os outros, xingando por causa de humos de minhoca, entrando em briga lá, fazendo fofoquinha, meu irmão, a foice vai cantar. Isso é obrigatório. Então, se a gente já sentiu, pô, esse mano aqui tem uma vibe muito torta, mano, vai tomar ban, vai criar outra conta, vai tomar ban de novo e vai ficar assim, porque a gente quer manter uma vibe boa. O que estragou o Grow Room foi muito dessa vibe ruim lá também, de galera se xingando, maltratando iniciante. Mano, se a pessoa perguntou lá, o que é perlita? E você xingar ela, pô, isso não é maneiro, mano. Beleza, você não precisa responder ela, deixa ela no vácuo, mas não xingue os outros, não briguem, por favor. A gente odeia briga, mano. Esse bagulho de briga, de fofoquinha, e de DR, e de sei lá quem, disse-me-disse, mano, é ban. Não tem papo, hein? Então é isso. Espero vocês no Matagal. A gente vai deletar esse vídeo em breve. Então, quem ficar sabendo, vai ficar sabendo. Quem não ficar sabendo, não tem como falar nada, não tem como fazer nada. Então, chama, tamo junto. Segue meus tópicos lá e dá like também. Tem toda uma gamificação maneira que a gente está fazendo para a galera ir escalando e eventualmente vir a colaborar com a gente em diversos tópicos. Show? Chama!